no Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A movimentação nos bastidores políticos e a corrida presidencial que tem reflexos no Ceará. As intensas pressões levaram o ex-governador de São Paulo, João Dória, a desistir da disputa pelo Palácio do Planalto. Agora as informações com Sátiro Salles. O ex-governador de São Paulo, João Dória, não resistiu às pressões e decidiu nesta segunda-feira anunciar de forma oficial que estava desistindo da pré-candidatura à presidência da República. Ele disse: "Me retiro da disputa com a alma leve", que, sem o apoio dentro do partido e sem conseguir avançar nas pesquisas de intenção de votos, reconheceu as limitações para se manter candidato ao Palácio do Planalto. Sem conter a emoção, João Dória, ao lado do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, evitou falar sobre o seu novo rumo político e afirmou que, após o seu gesto, espera que os tucanos adotem a melhor decisão com vistas às eleições de 2 de outubro. A crise interna do PSDB, com o isolamento do ex-governador de São Paulo, deixou o partido ainda mais desgastado e sem alimentar o sonho de apresentar uma candidatura viável eleitoral à presidência da República. Dória ganhou as prévias, mas não teve habilidade nem competência para unir o PSDB ou conquistar o apoio no maior colégio eleitoral do país, que é o estado de São Paulo. A partir desta terça-feira, os tucanos se aprofundam nas articulações para abrir e buscar um nome que una a sigla. Entre as opções estão o senador Tasso Gereissati e o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Mas seja qual for o desdobramento deste debate, o PSDB perdeu tempo e espaços e corre o risco de sair bem menor das eleições de 2022. Com informações dos bastidores políticos e de olho nas eleições presidenciais de 2022, Sátiro Salles. Essa decisão do ex-governador de São Paulo teve repercussão no Ninho Tucano e também entre as lideranças dos partidos que compõem a chamada Terceira Via. No Ceará, o presidente da executiva regional do PSDB, ex-senador Luiz Pontes, interpreta o gesto de João Dória como um exemplo de grandeza política e de reconstrução da unidade do partido. Olha, eu acho que o ex-governador João Dória vestiu a roupa do amadurecimento político. Ele viu que não pode ser candidato de si próprio ou de um grupinho que fica, a entourage, que eu chamo, dando corda. Venceu as prévias, venceu como ele venceu essas prévias. Não me entra aqui entrar no detalhe. Muitos do que votaram nele nas prévias já saíram do partido. Deputados federais, prefeitos, lideranças, já não fazem mais parte do PSDB. Infelizmente, o Dória não conseguiu não conseguiu crescer nas pesquisas, não sai de 1%, 2%, e o mais grave ainda, ele não conseguiu aglutinar partidos em torno do seu nome. Acredito até pela função do não crescimento nas pesquisas. Então, uma candidatura inviável a do Dória e prejudicando o PSDB. É inviável mesmo porque João Dória reconheceu as limitações e decidiu sair de da cena da disputa pela presidência da República. E agora, jornalista Beto Almeida, as lideranças nacionais do PSDB buscam um novo caminho na disputa pela presidência da República. O PSDB, que chegou à presidência da República nos anos 90, teve 2 mandatos com o então presidente Fernando Henrique Cardoso, e de lá para cá o partido vinha definhando e hoje enfrenta a mais grave crise da história da sigla, que já tem aí os seus 33 anos, foi fundada em 1988, vai para 34 anos. E hoje o PSDB, que no primeiro momento, quando o Fernando Henrique Cardoso chegou à presidência da República, o partido chegou a compor a Câmara Federal com pelo menos 95 deputados federais, 99 deputados federais, jornalista Beto Almeida. Hoje o PSDB tem menos de 30 parlamentares e corre o risco dessa bancada ficar ainda mais magra
se o partido errar na escolha, na definição dos rumos da disputa pela presidência da República. Qual é a repercussão aqui no Ceará, além dessas declarações do ex-senador Luiz Pontes, porque temos também o nome do senador Tasso Gereissati cotado, cogitado, para compor uma vaga na chapa de Simone Tebet, caso o PSDB se alie ao MDB e ao Cidadania, ou o PSDB lançará candidato próprio com Tasso ou Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano, bom dia aos nossos ouvintes. São tantas variáveis, né, Luziano, pra gente e muitas pra gente avaliar, mas vamos cá. Você falou o seguinte, que de fato o PSDB governou durante 8 anos este país, e de lá pra cá, você disse que vinha definhando, mas Luziano, o PSDB, é bom que se diga, a exceção de 2018, esteve presente em todas as eleições presidenciais. Só em 2018 que não, disputando a presidência da República. Agora, chegou a um ponto em que o governador João Dória levou, vamos dizer, coroou a situação que eu posso dizer difícil do tucanato hoje. Porque na realidade, é bom que se diga, o governador, o ex-governador de São Paulo, João Dória, começou essa corrida, Luciano, lá atrás, quando saiu candidato a prefeito de São Paulo, venceu no primeiro turno, quando saiu depois, 2 anos depois, candidato ao governo do estado de São Paulo, venceu, e de lá pra cá ele foi alimentando esse sonho de sair candidato à presidência da República. Mas fez isso de forma atropelada, Luciano, não respeitando, como se diz, a liturgia do cargo e a convivência, a boa convivência com os demais liderados, com os demais integrantes do PSDB. Venceu as prévias presidenciais em novembro do ano passado, sim, mas não conseguiu cumprir dois requisitos que colocam qualquer presidenciável em condições de estar nesse item de presidenciável. Quais são esses 2 requisitos? Porque eu quero acrescentar um. Bons resultados nas pesquisas, que infelizmente ele não conseguiu, apesar de ter feito um bom governo no estado de São Paulo, inegável que ele fez um bom governo, mas não conseguiu traduzir isso, Zenô, em resultado nas pesquisas, em reconhecimento inclusive dos paulistanos. E o segundo, o apoio interno dos seus partidos, do seu partido, dos seus aliados. Não se é candidato de si só, como disse o ex-senador e presidente do PSDB, Luiz Pontes. Ninguém vai a lugar nenhum na política sozinho. E o João Dória achou, Zenô, que ele tinha os resultados em mãos. Quando a gente fala resultado aqui, um bom governo, conseguiu realmente criar a vacina. Queira ou não, foi ele que enfrentou essa luta, que bateu o peito e foi pra cima e criou a primeira vacina no país contra a pandemia. Antes dos 2 requisitos, tinha outro ainda mais importante, Beto, porque só se constrói tudo o que você falou com uma palavra-chave: diálogo. E o João Dória simplesmente não teve diálogo dentro do PSDB, exatamente, muito menos fora do PSDB. Por isso que faltou o apoio do alto clero tucano, o apoio dos seus pares, como se diz. E o outro aspecto que marcou a trajetória curta na política do ex-governador de São Paulo, eu digo curta porque encerrou uma etapa, mas quem sabe se ele não decide disputar o Senado pelo estado de São Paulo ou uma vaga na Câmara Federal. Mas pela trajetória, pelo comportamento, é pouco provável que Dória se submeta a concorrer a uma vaga na Câmara Federal. E é justamente um traço que caracterizou a atuação do João Dória: a arrogância e a prepotência. E outro aspecto ainda mais pesado para quem faz política: a traição. João Dória foi eleito prefeito da cidade de São Paulo em 2016 pelas mãos do então governador Geraldo Alckmin, que o fez candidato ao governo do estado em 2018. João Dória se elegeu com o apoio de Geraldo Alckmin e poucos meses depois simplesmente ignorou o padrinho político e passou a maltratá-lo. Ou seja, a postura adotada por João Dória o fez encurtar ainda mais a carreira política. E na política, você sabe bem, jornalista Beto Almeida, que a lealdade é um dos requisitos básicos para construir a longevidade na vida pública. Tem uma frase que eu pensei aqui, fui exatamente atrás de uma frase do ex-aliado, que é o Alckmin, que hoje está aí
cotado para ser vice do Lula, que ele diz lá em 2016, quando ele resolveu exatamente levar o Dória, que eu considero um verdadeiro cavalo de Troia dentro do PSDB. E ele disse, dizendo, naquele momento, quando foi... Porque o Dória, ele realmente chegou ao poder sempre realizando prévias nos partidos. Para a disputa, inclusive, da Prefeitura de São Paulo em 2016, foram realizadas prévias. Na época, eu pensei essa frase aqui do Alckmin. O Dória começou bem, porque começou com democracia dentro de casa. Precisamos exercitar a escolha interna. A prévia não divide, ela escolhe. Você pode escolher em um grupo pequeno ou pode ampliar a escolha. Nós sempre defendemos ampliar a escolha. Quem disse isso? O Alckmin, o padrinho político do Dória, justificando a escolha dele e literalmente passando a mão na cabeça do Dória. E aí, o troco, como você disse, veio agora. E sabe qual foi um dos pontos que eu estava vendo hoje nos jornais lá de São Paulo, dizendo que foi decisivo para ele também cair a ficha de vez? Leu uma entrevista do atual governador Rodrigo Garcia, que era vice dele, que estava no DEM, que ele deu um canto de carroceria no Alckmin para colocar o Rodrigo Garcia no PSDB e não deixar o Alckmin disputar o governo. O Rodrigo Garcia deu uma entrevista dias antes para um jornal de São Paulo e disse o seguinte: seria ótimo ter a Simone Tebet como uma opção para a terceira via. É uma mulher, está aí e poderia fazer um belo papel. Aí caiu definitivamente a ficha dele, entendendo que ele não ia ter o apoio sequer dentro de casa. Beto, e tem também um relato sobre essa trajetória do PSDB, quando eu falei sobre a chegada do partido à presidência da República com o então presidente Fernando Henrique Cardoso e ao mesmo tempo a alavancada que a sigla deu na Câmara Federal. O relato é o seguinte, que está hoje em uma reportagem do jornal O Globo. Desde a redemocratização, o PSDB foi o único a conquistar uma eleição presidencial no primeiro turno e fez duas vezes, com Fernando Henrique Cardoso em 1994 e 1998. Quando o FHC foi reeleito, o PSDB elegeu 99 deputados federais e de 16 senadores, totalizando 115 parlamentares em Brasília. Hoje, o PSDB tem 28 congressistas entre deputados federais e senadores.